falar um pouquinho de psicografia e um pouquinho aí dos orixás. Psicografia, nosso ícone, Chico Xavier. Além da psicografia, ele tinha todas as outras mediunidades, mas a foto dele é sempre psicografando. Médiuns psicográficos e suas derivações. A classificação feita por Allan Kardec é de médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos e inspirados. Qual a diferença entre essas derivações de mediunidade? Os médiuns mecânicos são aqueles que não possuem a consciência do que estão escrevendo. E ainda, este tipo de mediunidade se manifesta por meio de objetos que estão presentes nas mãos dos médiuns, por exemplo, mesas, cestas, que podem ser arremessados. Faço uma ressalva aqui, que na época de Kardec era o mais comum esse tipo de médium, né, o inconsciente, e eles começaram realmente colocando a mão sobre as mesas e um lápis no pé da mesa. Depois eles evoluíram para uma cestinha de papel, colocavam um lápis amarrado na cesta de papel, até chegar no modelo final, que era segurando o lápis na própria mão. Depois a gente tem os intuitivos, onde a comunicação entre o encarnado e o desencarnado acontece através do pensamento. Nesse tipo de mediunidade, o espírito guia o médium para que ele escreva as suas vontades. Então ele vai pôr a mão no lápis lá, como se fosse um médium mecânico, e vem todo o texto na cabeça dele, e ele vai recebendo essas mensagens e vai passando. Ele não ouve vozes e o braço dele não se movimenta sozinho. Ele tem que fazer o braço movimentar. A gente tem os semimecânicos, que é uma variação do mecânico, com a diferença de que o semimecânico ele tem consciência do que ele está escrevendo, enquanto o mecânico é um médium inconsciente. Já os inspirados, eles têm ideias, insights sobre determinados assuntos e eles escrevem sobre aquele determinado assunto. Então, tem muito do próprio pensamento deles dentro da mensagem, porque eles recebem aquela ideia daquela mensagem, daquele texto, e aí junta com os conceitos ou preconceitos que eles têm, e aí eles passam. Então, é uma psicografia que a gente pode considerar cheia de vícios, né? O segundo e o terceiro, que é o intuitivo e o semimecânico, é o que a gente tem visto mais. Esses inspirados, eu diria até que são até roteiristas de filmes, né? Eles escrevem o que tem no além, achando que a ideia foi deles. Tipo aquele Star Wars. E como que a gente pode começar nesse campo da psicografia? Bom, não tem nenhum mistério para se dar início no trabalho de psicografia, basta que se tome um lápis, que se coloque em posição de escrever, de preferência, que este trabalho seja desenvolvido dentro de um centro espírita. Por quê? Porque nós estamos rodeados de espíritos e os primeiros a comparecerem nesse tipo de trabalho são aqueles de baixa vibração. E no centro espírita a gente tem, além das proteções normais da casa, a gente tem uma corrente magnética que facilita o desenvolvimento dessa mediunidade. Bom, então a gente vai seguir esses seguintes conselhos aí. Desembaraçar-se de tudo que se constitui impedimento para a movimentação das mãos, deixar as mãos bem livres, né? A ponta do lápis deve ser apoiada no papel sem pressão. O ideal é que você fizesse essa tentativa todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, mas a gente vive em tempos que a gente não tem tempo. Então, pelo menos aí umas 2 vezes por semana, se a gente puder fazer. A gente comparece a um centro, em alguma reunião, e pode tentar. O tempo de tentativa para se obter a escrita da psicografia não deve ultrapassar 6 meses. Depois dessa fase de experimentos,
Se a pessoa nada conseguir, ou se as mensagens vindas através dela não passar de atividade maior, convém abandonar o exercício e dedicar-se a outras tarefas dentro da casa espírita. Ou seja, leva tempo para que ela se manifeste, é necessário que haja um certo treinamento, porém existe um limite para esse tempo, que Kardec coloca como 6 meses. 6 meses não viu que não foi, vamos nos dedicar a outros dons. Que a prece seja sempre feita em nome de Deus, dos bons espíritos. É bom que o médium em exercício comece o trabalho dessa forma. Isso é uma instrução de Kardec. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao bom espírito vir comunicar-se conosco, transmitindo-nos seus pensamentos. Rogo também a meu anjo guardião que me assista, que afaste de mim os espíritos mal intencionados. Normalmente no centro a gente faz essa prece e a gente faz um Pai Nosso, uma Ave Maria e fica sempre em prece o tempo todo até que termine a sessão de psicografia. Ou até que ela comece, né? A partir desse momento, aguarda-se que o espírito se manifeste. Nos médiuns intuitivos surgem ideias bruscas, né? De repente, do nada, vem aquela ideia para você escrever alguma coisa que você não estava pensando naquilo previamente, que podem ser passadas para o papel com facilidade. Os semimecânicos observa-se pequenos movimentos involuntários das mãos, acompanhados ou não das ideias a serem transcritas. A casa em que o espírito desenha as rabiscos, muitas vezes no começo da psicografia, às vezes começa por alguns desenhos, alguns rabiscos, antes de começar a formar grafias propriamente ditas. São bem grosseiros. Quando formular as primeiras perguntas aos espíritos, que elas sejam feitas de formas simples, que possam ser respondidas com sim ou com não. Aí lembra bastante da radiestesia, né? Quando a gente começa lá a treinar o pêndulo, a gente sempre vai no arroz com feijão, que é o sim ou não. Perguntas que sejam claras, que não sejam dúbias, né? É importante que as perguntas sejam bem respeitosas e objetivas, demonstrando carinho pelo espírito comunicante. Porém, sugere-se que essa prática seja feita depois de um certo tempo de treino, que é esses pedidos e tal, com a cautela de que a gente sabe que pode ali estar alguns espíritos brincalhões. E tudo que vocês perguntam, eles respondem. Normalmente, entre 10 pessoas, 3 escrevem facilmente sobre a influência espiritual. O desenvolvimento em grupo é muito mais rápido do que o individual. Isso acontece porque a corrente magnética formada pelo grupo, pelas individualidades, facilita as atividades mediúnicas e oferece aos espíritos comunicantes grande variedade de elementos. É importante recordar que na fase primária de exercícios, os espíritos comunicantes são de ordem menos elevada. Os espíritos mais elevados deixam que esses espíritos de uma vibração mais baixa, eles treinem o médium antes dele próprio começar a passar comunicações para o médium. Então, ninguém vai começar psicografando Emmanuel, por exemplo. As primeiras sessões, quando o médium hesitar frente a um pensamento, sem saber se é dele ou do espírito, deve escrevê-lo. A experiência mais tarde lhe ensinará a fazer a distinção. Há situações em que é desnecessário saber se o pensamento é do médium ou do espírito, desde que produza boas obras. Importante esse passo porque todo médium passa por esse tipo de dúvida. No começo de qualquer tipo de mediunidade, né? Clarividência, incorporação, psicografia, todas elas, existe uma luta muito grande psicológica do médium em saber se é mediunismo ou se é mediunidade. E muita gente fica barrando. Às vezes vem uma incorporação e você barra porque você, não, vou passar vergonha porque eu que vou estar fazendo isso aqui. Ou então vem uma psicografia e você, não, isso aqui está saindo da minha cabeça, não tem ninguém passando nada para mim. A recomendação de Kardec é esquece, deixa fluir tudo,
Não importa se é seu, se não é seu, porque senão não evolui. Os médiuns novatos, durante sua fase de aprendizado, não podem dispensar assistência de dirigentes e médiuns mais experientes. Por quê? Porque espíritos inferiores costumam armar ciladas para prejudicar o desenvolvimento das faculdades mediúnicas dos interessados. O médium presunçoso não demorará muito a ser enganado por entidades mentirosas, que no começo da tarefa mediúnica costumam ficar à sua volta. A psicografia é bem simples, não tem muito o que a gente falar. É você seguir essas regrinhas que Kardec já deixou escrito lá há 150 anos atrás e que valem até hoje, não mudou uma vírgula do que ele falou. E é tentativa e erro, né? Vai para os trabalhos mediúnicos, põe a mão, faz as preces, depois de 6 meses não deu nada, muda de área. Então é isso. Como os centros estão fechados, quem quiser iniciar nessas práticas vai ter que ter um pouco de paciência até voltarem aos trabalhos normais. Orixás e as linhas de Umbanda. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui e de uma maneira bem superficial. A maioria aqui é kardecista, o Padre Vitor é um centro kardecista, apesar que lá a gente tem as correntes de orientais, de Umbanda, de corrente dos anjos, os padres, freiras, então a gente é bem misto. Mas eu acho que muita gente que está aqui no grupo é mais da linha kardecista. Mas mesmo assim, a gente vai falar porque é importante que vocês conheçam todas as correntes. Primeira coisa é responder a pergunta: quem são os orixás? A religião de Umbanda usa como fonte de trabalhos energias ou faixas vibratórias. A essas faixas vibratórias de alta força energética chamamos orixás, usando um vocabulário de origem iorubana, que tem como significado dono da cabeça. Nossos corpos têm em sua constituição todos os elementos naturais em diferentes proporções. Na Umbanda, os orixás são tidos como os maiores responsáveis pelo equilíbrio na natureza. São conhecidos em outras partes do mundo dentro de outras vertentes religiosas, só que com outros nomes: ministros, devas, energias de alta vibração e por aí afora. A essas faixas energéticas damos os nomes de orixás. Não existe um espírito chamado Xangô, mas um grupo de espíritos trabalhando numa determinada faixa energética de Xangô. Iemanjá é a mesma coisa. Vocês lembram que na semana passada a gente estava estudando os raios, e a gente falou que raios são faixas vibratórias, que cada faixa vibratória tem o seu tipo de trabalho, tem a sua aplicação. E os orixás, eles mais ou menos vão nessa linha também. Eles são tronos, a gente chama de tronos, que estão em faixas de vibração, e essas faixas de vibração a gente separa em linhas. Existem uma quantidade grande de linhas, mas o mais aceito e o mais praticado são as 7 linhas, que é o sistema setenário, que é um sistema mítico que a gente vai encontrar em quase tudo. Quando vocês vão estudar os orixás, vocês vão encontrar uma gama enorme de orixás. Por que tem tanta gama de orixá? Porque você tem várias linhas, né? Você tem a Quimbanda, você tem a Umbanda, você tem o Candomblé, você tem as raízes africanas, você tem as raízes mistas. Quando a gente vem para o Candomblé e para a Quimbanda e para as raízes mais africanas, a gente tem um panteão de orixás enorme, com vários nomes, com histórias, que nasceu assim, que foi pai de não sei quem e tal. Mas a gente vai trabalhar aqui na linha de Umbanda, tá? Então, Umbanda são esses que estão aí, Oxalá, que tem um sincretismo dentro da religião católica como Jesus, que trabalha na vibração da linha de fé. Quando a gente viu lá os mestres ascensos, a gente viu que tinha lá um mestre que trabalhava no raio, que também trabalhava na linha de fé.
A gente tem Ogum, que é a linha de demanda, Oxóssi, linha das matas, Xangô, linha da justiça, Inhaçã dos ventos, Oxum e Iemanjá é linha das águas, Oxum, água doce, Iemanjá, água salgada, Nanã e Omolu, que são os mais antigos, que são as linhas das almas e dos santos. Vocês depois vão ter tempo para olhar essa tabela que é gigante, que é um resumo de um livro muitíssimo importante, que é o livro de Teologia da Umbanda, do Rubens Saraceni, que para mim é o grande escritor dessa área. Os livros deles todos são excelentes. São livros psicografados e ele tem mentores de altíssima luz que passou para ele conhecimentos místicos que vão muito além dos ritualísticos trazidos por muitas casas. E aí você tem as linhas, onde você tem a linha que trabalha no elemento feminino, no elemento masculino. Quando vocês vão ler as cartas de Cristo, para quem já leu ou conhece, Jesus, ou Sananda, como está lá, explica que existe uma dualidade dentro da criação, onde você sempre tem o elemento masculino e feminino, e você tem as energias do meio. E na nossa evolução encarnatória, a gente tem que passar pelos dois polos para ter a experiência e o conhecimento completo. Então aí tem todas elas, o sincretismo, o dia da semana, que é um pouco simbólico, a qualidade, que é a faixa, corresponde à faixa de vibração que é trabalhado, esses orixás, o tipo de elemento que tem ligação com ele nos trabalhos, né? Ar, fogo, água, que são 5 elementos básicos, a irradiação, as cores, assim como os mestres ascensos também trabalham em todas as faixas de cores, mas eles são mestres de uma faixa, os orixás também trabalham em todas as cores, mas a gente geralmente trabalha mais forte em alguma cor específica. E o ponto de força, que é onde a gente pode contar mais com aquele orixá. Fica aí para vocês pesquisarem. Primeiro, então, a gente tem aí Oxalá, que é o orixá da criação, orixá maior, orixá da paz, orixá branco, os caminhos abertos. Aí tem uma historinha, quem criou a Terra, conforme a designação, mas essa historinha eu não vou contar porque isso é folclore. Mas Oxalá, então, basta vocês entenderem que ele está aí na vibração de Jesus. Então fica fácil de vocês entenderem onde que ele trabalha. Ogum, que é o orixá guerreiro, vencedor de demandas, é o senhor dos caminhos, que realiza a abertura destes, ordenação, afastamento, desordem. Ogum é uma linha de vibração que trabalha muito na lei. E por isso que os filhos de Ogum, aquelas entidades que trabalham nessa vibração de Ogum, geralmente são guerreiros muito fortes, muito fortes. A gente conta com o auxílio deles quando as demandas são mais pesadas. Então, quando o negócio fica feio, que você tem que ir realmente pro braço, os filhos de Ogum, as linhas de Ogum que a gente chama. Oxóssi, que a gente está trabalhando aí na linha das matas, das florestas, ele está muito ligado com a natureza, com a curiosidade, movimento contínuo e evolução dos seres. Oxóssi muito ligado também com irradiações e trabalha muito na linha de cura também. Então, muita gente que trabalha na linha de cura, mesmo que não sabe, tem aí a vibração de alguma entidade que trabalha na linha de Oxóssi. Xangô é justiça, razão e equilíbrio. E aí a justiça, você tem que tomar cuidado com a justiça, porque quando você chama um filho de Xangô para te ajudar ou para alguma demanda e tal, de repente você quer a justiça porque você acha que você está sendo injustiçado. E na verdade é você que está sendo injusto. E aí esse pedido, quando você pede justiça para o Xangô, se você é que estiver sendo injusto perante as leis divinas, Xangô vai te atender. Só que o resultado não vai ser o que você está esperando. Porque vai vir contra você o resultado.
né? Porque é você que está fugindo da justiça. E ele vai equilibrar essa balança. Então, quando pedir alguma coisa para Xangô, tenha certeza de que você está do lado certo dessa balança. Depois a gente tem Yassan. Yassan, ela faz um contrapartido aí com Xangô. Ela está na linha mais feminina, trabalha a linha das emoções, também trabalha a lei e trabalha a, a justiça. É um orixá que a gente chama de orixá guerreiro, porque é um orixá de demandas, é aquele que vai realmente para resolver os caminhos. Mas assim como a gente fala de Xangô, também você tem que tomar cuidado para ver se não é você que está errado na demanda. Oxum, orixá das águas, da limpeza, da cura, campo preferencial de atuação, estímulo, do amor, aceleração, união, concepção dos seres. Então, ela é um orixá que está ligado aí com as sensações, os sentimentos, a emoção, trabalha com as crianças, e principalmente a gente faz muito trabalho de limpeza. Quando a gente precisa de um trabalho de limpeza mais forte, a gente conta muito com o Oxum. Iemanjá, orixá da geração, está muito ligado à geração, que é o seu principal campo de atuação dos seres, da vida, do amor maternal, da geração. Ela é a grande mãe, irradia o tempo todo o fator amor, criacionista, geracionista. Então ela trabalha muito nessa linha. E ela é muito mítica também, porque toda virada de ano tem aquelas oferendas de Iemanjá, o pessoal lá da Bahia cultua muito Iemanjá. E ela está muito ligada com a família, com as raízes, com essa questão mais maternal propriamente dita. Trabalha muito forte também as limpezas das energias, principalmente nas águas do mar. Então, se você estiver visitando uma praia e você referenciar Iemanjá, as vibrações ali da limpeza, juntamente com as energias que vêm da água salgada, elas vão limpar toda a nhaca que você tiver. Nanã, ela é muito rara nos terreiros, muito rara de algum filho dela de incorporação. Trouxe ela mais por curiosidade, é considerada um dos orixás mais antigos. Yomolum trabalha aí com as almas, né? Para quem conhece a mitologia egípcia, seria equivalente a Anubis, que é o deus do submundo. Ele trabalha mais na linha realmente dos cemitérios, dos desencarnados, dos umbrais, das doenças. Então, essa parte mais pesada do corpo, principalmente ligado com cemitérios e desencarnados. Também é difícil você encontrar o Molu, e ela é uma energia que é uma energia pesada para quem recebe. Bom, aí a gente precisa saber quem que trabalha dentro dessas linhas. A gente tem a Trindade da Umbanda, que são as linhas, as correntes primárias milenares da Umbanda, que a gente chama de falangeiros e batizados. O batizado mais conhecido dentro da Umbanda, que é o Preto Velho, que são os pais velhos e as mães velhas, que está ligado com o chakra básico, porque trabalha em vibrações mais baixas, eles têm a capacidade de ir no umbral para fazer socorro em caravanas, por isso ele tem essa vibração ligada com o chakra básico. As guias, que são aqueles colares que eles imantam com as suas energias, elas são de cores branco e preto. Preto Velho também é regido pela linha de Omolu e pela linha de Nanã, que são os orixás mais velhos, por isso eles vêm meio que corcunda, meio que virando a quem incorpora esses pais velhos, sabe que a hora que eles vêm tem que dar uma emborcadinha, porque senão a coluna vai doer. Trabalha muito com ervas, trabalha muito com magia, são exímios manipuladores de magia, exímios conhecedores de ervas.
Muitos pretos velhos são descendentes de encarnações de escravos, mas alguns pretos velhos eles são descendentes de outros tipos de encarnações. A gente tem aí padres da, da Idade Média, lá da Europa, muitos foram bispos, padres. A gente tem alguns pais velhos que trabalham nas linhas mais altas, que foram grandes magos brancos em Atlântida, né? Então lá eles eram magos brancos e depois vieram encarnar. E com toda a sua evolução, escolheram o caminho da humildade. E dentro do caminho da humildade, eles se transfiguram plasticamente, como vocês sabem que eles têm o dom de fazer, e se transformam nessas figuras dos pretos velhos que são vistos pelos videntes, né, dos terreiros. Os pretos velhos, a gente tem linhagens trabalhando dentro de todas as linhas de frequência dos orixás. Então, vocês têm os pais, os pretos velhos que trabalham na linha de Ogum, de Oxum, de Xangô. Não vou ler porque vai ficar muito cansativo, vai ficar um material de pesquisa para vocês, mas vou ler um aqui só para exemplo, né? A linha de preto velho de Oxum são mais lentos na forma de incorporar e de falar. Passa para o médium uma serenidade inconfundível, não são tão diretos para falar, enfeita ao máximo a conversa para que uma verdade dolorosa possa ser escutada de uma forma mais amena, pois a finalidade não é chocar, mas fazer com que a pessoa reflita sobre o assunto. São especialistas na reflexão, nunca se sai de uma consulta de um preto velho de Oxum sem um minuto que seja do pensamento interior. Então a gente vê que a maneira de falar deles, de cada filho, de cada orixá é diferente. A postura da incorporação é diferente, a forma de falar é diferente, os temas que são abordados são diferentes. E aí fica a lista para vocês identificarem aí, né? Os pretos velhos de Oxóssi são mais brincalhões, suas incorporações são mais rápidas, e por aí afora vai. Preto velho de Iemanjá, de Oxalá. Bom, a curiosidade embaixo é o seguinte: em sua linha de atuação, ele se apresenta com nomes conforme seu orixá regente ou região de onde vieram, conforme acontecia na época da escravidão, por exemplo. Então, quando a gente fala Congo, a linha do Congo, a gente tem Vovó Maria Conga, Pai Francisco do Congo e vários outros que terminam com esse sobrenome Congo. Refere-se a pretos velhos ativos na linha de Yansan. Aruanda, Vovó Maria de Aruanda, Pai Joaquim de Aruanda, refere-se a pretos velhos ativos na linha de Oxalá. Da Angola, Pai Pedro de Angola, Pai Joaquim de Angola, refere-se a pretos velhos ativos na linha de Ogum. Matas, Tio João das Matas, e etc., refere-se a pretos velhos ativos na linha de Oxóssi. Calunga, Mãe Sebastiana Calunga, Maria Calunga, Pai Sebastião das Almas, refere-se aos pretos velhos ativos na linha de Omolum. Então, quando você fala, por exemplo, Pai Joaquim de Aruanda, ele está nessa linha dos pretos velhos, filhos de Oxalá, que atuam na linha de Oxalá, só que existem centenas de Pais Joaquim de Aruanda. E aí você tem várias escalas hierárquicas dentro dessa corrente de Pai Joaquim de Aruanda, que trabalha nessa pegada aí. Caboclo e caboclas. Chakra cardíaco, eles trabalham no chakra cardíaco, e as suas guias são branco e azul. Vocês lembram que a gente falou que muitos, né, desses caboclos, pais velhos e herês, eles vieram de lá de trás, inclusive a Umbanda, ela vem de outro sistema solar, passou lá por Atlântida de uma maneira, uma roupagem um pouco diferente. Naquela época, os sacerdotes, quando eles recebiam essas entidades, por exemplo, quando eles recebiam através do chakra laríngeo, eles afinavam a voz, que tem a sincronismo, né, com os herês, analogia com os herês.
Outros, eles recebiam através do chakra cardíaco, que tem um sincronismo com os caboclos. E outros sacerdotes recebiam através dos chakras básicos, que tem um sincronismo com os pais velhos. A linha das caboclas é regida pelo orixá Oxóssi, mas cada caboclo, cabocla vem de uma irradiação, de um orixá, pois eles próprios são filhos de determinados orixás. São espíritos evoluídos que optaram por apresentar-se dentro do arquétipo do homem nativo, aquele que representa viveu em contato direto com a natureza, que já trazia consigo profundo senso de amor e respeito por todos os seres e elementos à sua volta, terra, água, ar, planta, animais e pedras. E existem falanges de doutrinadores, de guerreiros, de curadores, de justiceiros, etc. Então, a gente tem dentro da linha de caboclos e caboclas várias falanges que trabalham em assuntos diferentes que a gente vai ver aí para frente. Esses caboclos, assim como os pais velhos, eles têm alguns que já foram médicos, doutores em outras encarnações, depois alguns encarnaram como índios nativos, outros nem encarnaram como índios nativos, mas adotaram essa falange de caboclos, e eles trabalham, então, dessa forma. Aí você tem as caboclas de Inhaçã, e aí tem as denominações mais usuais para as caboclas de Inhaçã, então Bartira, Jussara, Jurema, Japutira, Maíra e Votes. São várias entidades que trabalham com esses nomes. Então você tem Jurema, você tem centenas de Juremas, mas essas Juremas são caboclas de Inhaçã que trabalham aí dentro do item prosperidade ou descarrego. Aí tem as caboclas de Emanjá, de Nanã, os caboclos de Ogum, que daí já são os caboclos mais pesados, que são os caboclos mais dedicados realmente a características de batalhas, né, dentro do umbral, ou de recolher espíritos obsessores mais raivosos, mais fortes. Características deles, né, são rápidos, diretos e não gosta de rodar, gosta de ajudar no profissional. Você tem caboclo de Omolu, Oxóssi. Caboclo de Oxóssi, por exemplo, ele Caboclo Lua, Aimoré, Boiadeiro, Caçador, Guarani, Sete Flecha, Pena Branca, Pena Dourada, Pena Verde, Pena Azul e por aí, Sete Encruzilhadas. Dançam muito, adoram trabalhar com defumadores, Oxum, Xangô, os caboclos de Xangô. A forma de incorporação deles também é diferente, a forma de comunicação é diferente, dependendo da linha que eles trabalham. A gente tem os herês, alguns herês. Bom, deixa eu ler aqui, depois eu faço um comentário. Essa linha é regida por Oxum, embora cada herê venha na radiação de um ou mais orixá, pois eles próprios são filhos dos orixás. Entidades são verdadeira expressão de alegria e da honestidade. Dessa forma, apesar da aparência frágil, são verdadeiros magos, conseguem agir com um objetivo muito imenso. Os herês, eles são alegrias do terreiro, né? Eles vêm como criança, eles brincam, e aquelas brincadeiras que eles fazem, na verdade, é uma imantação energética. Os herês, eles têm uma energia muito grande, muitos herês, eles são derivados direto de elementais, ou seja, eles não encarnaram, são espíritos puros, alguns são crianças realmente, espíritos de criança, têm alguma evolução, mas resolveram trabalhar nessa linha de herês. Quando a gente tem, às vezes, só para dar exemplo, você tem um campo de magia muito, muito pesado. Então, se a gente levar um caboclo e um pai velho, ele não entra direto ali porque a energia é muito pesada. Às vezes a gente chama um herê por o herê entrar primeiro. Por quê? Porque o herê entra e com a energia que ele tem, que é uma energia pura, ele quebra aquele campo pesado. Ele quebrando aquele campo pesado, vem os pais velhos, caboclos, as outras entidades, e entram, e aí começa o trabalho que tem que ser feito. A gente usa muitos herês nessa questão de energias pesadas. Você vai fazer a limpeza na casa de uma pessoa, e é uma pessoa muito negativa, aquelas pessoas
pensamentos ruins mesmo, né? As paredes totalmente impregnadas de energias deletérias. E aí a gente chama um herê, ele vem, ele limpa tudo ali, deixa uma energia alegre, uma energia de alto astral dentro do ambiente. Bom, essa é a trindade da Umbanda, que trabalha na linha de direita. E aí agora a gente tem os soldados, que a gente vai começar aqui pelos Exus, que são os Exus batizados. E aí eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte, que essa palavra Exu, ela causa preconceito, ela causa desinformação, por ignorância, ou seja, por ignorar o que significa, e causa confusão, porque no centro kardecista o pessoal acha que Exu é espírito que fica fazendo obsessão, são espíritos obsessores. Outras pessoas também confundem o Exu da Umbanda com o Exu do Candomblé, porque no Candomblé existem alguns Exus que são Exus não batizados, que na Umbanda são chamados de quiumbas. Então, todos que trabalham na linha do Cristo são considerados Exus na Umbanda. E os que não trabalham na linha do Cristo, que eles vêm para fazer o mal, na Umbanda é chamado de quiumba. E às vezes em outras religiões eles pegam esses quiumbas e chamam também de Exu. Então algumas pessoas fazem essa confusão. Mas aqui, para deixar bem claro, a gente vai chamar de Exu, são as entidades batizadas que trabalham na linha do Cristo. Ele está ligado com o chakra básico, porque as suas energias são energias mais baixas. Ele depende ainda de se alimentar muito de energias etéreas. As suas guias dentro da Umbanda é o vermelho e o preto. Eles são regidos por Ogum, porque eles vêm para a força realmente, para executar o que eles têm que fazer. Exu é uma divindade, né? No caso o Orixá, mas também eles intervêm contra quem viola as leis. Então, Exu é uma entidade que pode ser muito sua amiga ou muito perigoso, dependendo de que lado da linha que você está. Porque é como eu falei lá em Ogum, né, que você, em Xangô, que é da justiça, da lei, Ogum, se você chega e pede alguma coisa, o Exu vai fazer de forma imparcial. Agora, ele vai fazer o que está na lei. E se a lei estiver do seu lado, ele está do seu lado. Se ela não estiver do seu lado, ele também não está do seu lado. Normalmente, são esses soldados que ficam na frente das casas espiritualistas, seja kardecistas, seja Umbanda, Candomblé, eles que fazem a porteira, né? Para selecionar quem pode e quem não pode. Porque se não tiver esses soldados aí fazendo essa entrada, vira uma bagunça. A hora que a gente está fazendo lá, começa a entrar aqueles galhofeiros, os eguns, os quiumbas, e faz uma bagunça lá dentro. Então, esses soldados, eles fazem essa proteção. E também são eles que fazem o resgate mais pesado nos umbrais. A pombagira é um elemento feminino, equivalente aos Exus, mas no elemento, na vibração feminina. Não confunda pombagira com prostituta, que é o comum para quem não conhece pombagira, acha que são prostitutas. E não é isso, é o tipo de energia que ela trabalha, por isso que ela trabalha naquele, né, naquela maneira de falar, naquela maneira de vestir, de rodar. Pombagira é uma grande esgotadora de desequilíbrios nos entraves e bloqueios que possam carregar o nosso íntimo, visto que a energia sexual é sagrada e, por isso mesmo, importante para o nosso equilíbrio geral. Pombagira muitas vezes revela o que está escondido, para promover o esgotamento desse negativismo. Então, a pombagira, ela trabalha muito dentro da questão sexual e de relacionamentos, esgotando essas energias deletérias, essas energias erradas. Quando você vai num terreiro, aqueles que a gente não recomenda, e você pede um trabalho para a pombagira para fazer uma amarração, não é uma pombagira batizada, é um quiumba, que se faz passar por pombagira. Então, cuidado com esses equívocos que são muito comuns para quem não conhece. E existe uma organização, até a gente pode falar bastante militar dentro dessas falanges,
Então, eu coloquei uma tabelinha bem resumida aí para vocês. Do lado esquerdo, na tabela de cima, você tem as regências dos orixás. E na linha primeira, a mesma coisa. Então, quando você tem, por exemplo, cruza a coluna do de Oxalá com a coluna, com a linha de Oxalá, você tem aí os 7 encruzilhadas. Então, os 7 encruzilhadas é a falange de cabeça dessa linha de Oxalá. E assim sucessivamente. Então, você tem, por exemplo, o Tiratema. O Tiratema, ele está na regência de Oxalá, mas ele trabalha na vibração de Ogum. O Campina está na regência de Oxalá, mas trabalha na vibração de Oxóssi. E assim sucessivamente. A forma militarizada, entre aspas, que são divididas as falanges de Exu, Pombagira, etc., está aí, né? A gente tem, então, os chefes de legião, que são 7, que são aí um chefe de legião que trabalha em Oxalá, um em Ogum, um em Oxóssi, assim sucessivamente. Esses 7, eles têm os seus assistentes, cada um deles tem 7 assistentes. Depois você tem, cada um desses assistentes tem mais 7, você vai desdobrando de 7 em 7, até chegar no integrante de coluna, que é aquele que está entrando naquele momento, ainda está aprendendo a função, ainda não domina todos os nuances, e que são considerados, né, fazendo uma referência ao exército, seria o soldado raso. E aí, mesma coisa vale aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de Exu veludo, a gente não tem um Exu veludo, a gente tem centenas de Exu veludo que trabalha nessas regras, nessas linhas, nessas vibrações. Os boiadeiros, que é uma linha regida por Ogum também, cada boiadeiro vem de uma irradiação, da mesma forma que a gente viu lá na tabela anterior. São também sustentados por Inhaçã, pois combatem forças das trevas pela libertação e reerguimento consciencial dos espíritos. O laço e o chicote que eles levam são seus instrumentos magísticos de trabalho espirituais. Eventualmente usam colares e sementes de pedras. Então, quando eles giram aquele chicote lá, ele está manipulando as energias que estão no mundo astral. Quando o boiadeiro de Umbanda gira seu laço, você está falando aí agora, né? E ele visa recolher espíritos perdidos. Essa linha, essa corrente de boiadeiros, ela é muito interessante para recolher espíritos. Então, quando você vai fazer um trabalho de puxado, uma corrente que vai captando todos aqueles espíritos que precisam ser recolhidos, tem muitos que saem correndo. E nessa hora, se tiver a linha de boiadeiros do lado, a corrente de boiadeiros, eles vão atrás e traz, como da mesma forma que eles fazem lá no meio da caatinga, lá quando uma reis foge no meio da caatinga lá e eles vão atrás. Mesma coisa. Esqueci de falar também dos elementos que são utilizados pelos pais velhos, que são o cachimbo, né, que é um defumador. Quando ele está usando o cachimbo e soprando no consulente, ele está limpando o consulente de todas as energias. O Exu geralmente trabalha com aquela risada dele, que é uma vibração do ar. Os caboclos, eles trabalham girando e batendo. As batidas que eles dão é para quebrar o ar e movimentar as energias. Os baianos, é uma linha nova, trabalha na linha de ação, embora venha de outros orixás. Quando precisa, trabalha em linha de esquerda também. Bons conhecedores do assunto, que atuam fortemente em quebras de magias, desobsessão e limpeza energética. Também são bons orientadores e doutrinadores. Os ciganos, também uma linha nova, é uma linha que a gente conhece como linha do Oriente também, essa linha de ciganos. Ela tem uma regência de orixá pacífico, sendo Santa Calil na sua padroeira. Trabalha nas vibrações tanto de direita quanto de esquerda. Existem também Exus e Pombagiras que são ciganos, guardiões da luz e das trevas. Como a gente sabe que os ciganos são muito envolvidos com essa área mística,
essa corrente de ciganos também trabalha muito nessa área mística. Os malandros, que na verdade não são malandros, né? É uma corrente que trabalha mais a questão da flexibilidade das pessoas, o jogo de cintura, o bom humor, a capacidade diante dos obstáculos. Os marinheiros estão ligados com as linhas das águas, atua preferencialmente diluindo cargas trevosas, usando aí principalmente água do mar, voltados para a cura emocional principalmente. Os orientais é uma linha específica de cura, tá? Trabalha em todos os arquétipos e com vibração de todos os orixás, composto por inúmeras entidades. A gente tem as falanges dos indianos, dos árabes, dos turcos, dos chineses, dos mongóis, dos orientes, dos egípcios. O rei que trabalha com uma linha dessas, né? Então a gente tem aí, utiliza muito assistência deles, né, em terapias holísticas, cirurgias espirituais, cirurgias perispirituais, cromoterapia, fluidoterapia, reiki, homeopatia e outros métodos de cura. Então, eles são muito bons nessa área aí. Então, trabalha todos os tipos de males, né? Os males mentais, como depressão, angústia, causados por obsessores, os kármicos, como doenças incuráveis, fatais ou não, nas terapias alternativas, obsessores, vampiros, nesse tipo de mal. Basicamente, trabalham as energias, tá? Essa corrente trabalha mais com as energias. A gente tem agora, hoje nós vamos substituir o Chico pelo Caboclo Aimoré, que ele deixa a seguinte mensagem: a fé pela qual me ajoelho é a mesma que me coloca de pé. Eu achei muito profundo esse pensamento dele, muito profundo.